Olá, queridos seguidores do Reino dos Justos. Vamos neste vídeo fazer uma breve reflexão sobre a fé? Na nossa vida de caminhada, escutamos sempre que é preciso ter fé, é preciso aumentar a nossa fé, alimentar a nossa fé. Mas o que exatamente é a fé? De acordo com o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a fé é a garantia dos bens que se esperam e a prova das realidades que não se veem. Nesse sentido, a fé pode ser compreendida como a resposta do ser humano ao convite de Deus para se unir a Ele na comunhão. É por meio da fé que o homem se submete a Deus livremente, pois ele se submete à palavra de Deus, que é a própria verdade. Um grande exemplo de obediência pela fé e que é encontrado na Sagrada Escritura, é o de Abraão. Abraão obedeceu a Deus e partiu rumo ao desconhecido, viveu como um estrangeiro na terra prometida, como um sinal de fé. Ele ofereceu também o seu filho em sacrifício. A perfeição da fé a gente encontra na figura de Maria, que desde o seu sim, na aparição do anjo Gabriel, até a crucificação de seu filho, ela nunca deixou de crer. E Maria, como um exemplo de fé intercessora, pode nos guiar para perto de Deus, por meio do amor a seu Filho e Salvador. A fé, por se tratar de um assentimento espontâneo a toda a verdade de Deus, naturalmente nos leva a acreditar somente nele, somente em Deus. Não atribuímos a fé, a mesma fé, a uma criatura. Consequentemente, quem crê em Deus, crê também naquele que foi enviado por ele. Podemos crer em Jesus Cristo porque ele próprio é Deus, o Verbo feito carne, conforme descrito em João. Jesus veio justamente para reconciliar-nos com Deus Pai. Portanto, não é possível crer em Deus e em Jesus Cristo sem também crer no Espírito Santo, que é o próprio Deus. E essa é uma das maiores incógnitas da fé cristã. É entender como pode existir um ser que é três e três que são um. E isso é ainda mais intrigante, para o cristão criança, para as crianças, que são grandes questionadoras dessa unidade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso ocorre porque fazemos uma análise racional com base em nossas concepções humanas, com a nossa razão humana, já que para nós, seres humanos, é impossível ser mais de um. E embora seja uma ação espontânea do ser humano, a fé é ao mesmo tempo uma graça concedida e exige uma ação prévia do Espírito Santo para que o coração se converta a Deus. A fé, então, é um dom de Deus, mas é intrinsecamente humana. Acreditar em Deus não vai contra a liberdade e a inteligência humana. Ao contrário, há uma cooperação com a graça divina. Inicialmente, a fé pode parecer obscura à luz da razão humana, mas a certeza que é dada àqueles que acreditam pela própria luz divina é mais segura do que os conhecimentos humanos por si só. E a fé, naturalmente, leva à busca pela compreensão daquilo em que se acredita, abrindo os olhos do coração e permitindo a graça de ver além do que os olhos humanos veem, conforme descrito em Efésios. No entanto, não se pode dizer que fé e razão estão completamente separadas, pois o mesmo Deus que se revela na fé também implantou a razão no homem. Quanto mais nos aprofundamos verdadeiramente na ciência, mais percebemos que as realidades mundanas e da fé têm a mesma origem em Deus. Como dito anteriormente, a fé é intrinsecamente humana e, portanto, é um ato voluntário que nunca deve ser imposto. A maior demonstração dessa liberdade foi o próprio Cristo,
que veio para nos convidar à verdade, mas nunca impôs nada. Por ser um ato voluntário, é possível que a fé seja diminuída ou até mesmo perdida. Para evitar isso, é necessário alimentá-la com a palavra de Deus, agir sempre com caridade, perseverar e pedir a Deus que a aumente. Um outro aspecto interessante da fé é que, embora seja um ato individual, não é isolada. Ninguém acredita sozinho. A fé é recebida de outrem, por aquele que crê, assim como acontece com a vida. Cada indivíduo que acredita é, na verdade, um elo de uma grande corrente em que uns amparam e contribuem para a fé dos outros. E essa grande corrente tem como elo central a igreja. A igreja é uma grande educadora da fé, transmitindo ao longo dos séculos a confissão de fé dos apóstolos. Ela preserva os ensinamentos, a tradição da fé, disseminando-os de maneira unificada e sólida por todo o mundo, como se fosse uma só voz. E a fé é necessária para a salvação, como o próprio Senhor afirma. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Marcos 16:16. Então, após essa breve explicação aqui sobre fé, vamos juntos clamar a Deus que nos dê a graça de acreditar cada vez mais. E sempre que possível, repita para você, mentalmente ou verbalmente, a seguinte frase: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Amém. E você, querido irmão, como anda a sua fé? Você tem enfrentado momentos de dúvidas, de questionamentos? Você vive uma fase de fortalecimento da sua fé? Você busca cada vez mais entender, compreender, acreditar mais e melhor? Deixe nos comentários as suas impressões e um grande abraço. Fiquem sempre na paz e na presença de Deus. Amém.